Mãe, ô mãe, que tipo de mãe você é? Que tipo de mãe você tem ou você teve? É um assunto, tudo bem, Yuri? Não, Prazer em te prazer. receber. É um assunto que dá pano pra manga, hein, Cléo? Nossa, se dá. Ai, que Saudade. prazer. Eu adoro Oh. voltar aqui. Eu E amo eu voltar adoro aqui. te receber. Ai, Cléo é amiga, colega, jornalista, sabe tudo de televisão. tô me Passou pelas revistas sentindo. mais maravilhosas. Por onde você já passou? Passei pela Tititi, pela minha novela, passei uma época pelo Jornal da Tarde, pela Rede Record, pela Sabe Rede tudo. Bandeirantes. Sabe tudo. E fiz faculdade na Casper Libero. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Eu adoro estar aqui porque tá em casa. É. Eu amo esse edifício, esse lugar. Muito gostoso quando ambos vêm aqui juntos, então melhor ainda. Vai E ser. pra A falar gente já de tava trocando figurinha já. Sim, bateu mó papo lá Já fora. tá assim, manda, já muito. mãe, ô mãe. A gente vai acompanhar um trechinho de cada tipo de mãe da novela Amor de Mãe. E o que o filho pensa a respeito dela, da mãe. Que, aliás, as figuras ali estão tão... Tá didático, né? Tá Eu bem acho. didático, mas se você parar pra pensar, as 3 novelas muito boas agora tem a mãe como protagonista. A novela das 7, que é Bom Sucesso, é uma mãe que tem 3 filhos e que luta sozinha pra criar eles. E a novela das 6, Éramos 6, a Dona Lola. É uma mãe também que tenta manter a família unida. Que coisa. Nossa, e a Dona Lola, eu não assisti essa versão, mas é uma mãe... Tá divina. Todo Tá mundo divina. fala, Cléo. A Glória Pires, eu vi uma entrevista dela, ela tá se sentindo assim, homenageada, porque ela fez 50 anos de carreira. Glória Pires, ela praticamente nasceu na frente televisão. da TV, né? E nós assistimos isso. E ela se sentiu homenageada em ser escolhida como a Dona Lola, que ela é icônica, é uma mãe por excelência, né? E a história é linda, maravilhosa. Tá tudo maravilhoso nessa novela. E a novela da Amor de Mãe? Não sei, mas nem se é das 8 ou das 9. Você tá gostando? Tô gostando. Tá, assim, tá meio cansativo porque tem muito crime, então eles podiam dar uma segurada, mas, assim, as mulheres, a Regina Casé é a mãe que eu queria ter, não a mãe, É a mãe que eu queria ser. Eu queria ser, porque assim, ou minha cunhada, ou minha tia, ou minha vizinha, porque ela tá maravilhosa. A Regina Casé não tem adjetivo para qualificar, tá maravilhosa. A gente vai começar por ela, então, pela Sim. Lourdes. Vamos dar uma olhada num trechinho da novela tendo a Regina Casé como Lourdes. Ela tem um tom de comédia, né? A hora que ela fala, teu irmão tá preso. Né? Porque ninguém esperava. Mas ela é a mãe coragem. Eu acho que eu falei que eu queria ter ela como mãe. Eu tive uma mãe legal também. É que ela é tão maravilhosa. E a mãe da gente sempre, se não tivesse mãe, não teria psicólogo, né? Porque a gente vai psicólogo para falar da mãe, né? Ele confirmou um pouco para mim. Mas assim, ela é a mãe coragem. Ela representa a brasileira, em essência. Que toda brasileira pobre, ela é uma mulher que o filho foi vendido pelo marido dela, veio para o Rio de Janeiro querendo descobrir onde está essa criança, está há 20 e poucos anos tentando descobrir o paradeiro desse filho e criando os filhos, e criou filhos muito bem, sozinha como babá. Guerreiríssima. É muito guerreira, para mim ela é a essência da brasileira. Agora, Yuri, essa cena em especial, eu assisti, me chamou muita atenção, porque ela fala, é meu. Eu sinto, é meu filho, é meu filho, é meu filho. Só que não era. Não. O que faz com que nós, mães, às vezes, tenhamos a certeza de que a gente sabe, de que a gente vê, de que a gente sente, só que vem a realidade diz que não. Por que a gente tem essa certeza e como isso pode prejudicar o filho? Exato, acho que é bem confuso muitas vezes, porque a relação materna ela não depende unicamente, exclusivamente da parte biológica. Ela também depende de uma parte de carinho, de querer cuidar, de criar aquele laço. E a partir daquele momento que a gente vê as mães, a mãe tem sexto sentido, a mãe sente aquela coisa, porque muitas vezes a conexão é muito forte entre mãe e filho, independente do biológico. E óbvio também que existe uma questão da esperança, da expectativa, que a mãe vai criar sobre qualquer filho, né? E é esse papel em específico que a gente acabou de ver. Eu acho que ela também representa uma coisa que hoje em dia é muito complicada, que muitas mães têm muita dificuldade, que é basicamente criar os filhos para o mundo, que é criar os filhos para batalhar, que é batalhar por eles, estar por eles ali e fazer eles conquistarem as coisas. É onde a mãe dá todo o embasamento, acredita neles, está com eles, mas não só para ela. E isso é uma coisa muito interessante que acontece ali no papel em si, que eu acho que é muito valiosa. E como ela disse, ela representa muito a mãe brasileira ali, que é a mãe que batalha muito, que dá o sangue pelos filhos.
Ela tem um componente emocional também que é bem interessante, porque ela achou que era o filho, como você falou, é meu filho, não fez nem DNA. Exatamente. E vendeu a casa por 50 mil reais para pagar uma dívida do filho que não é filho, porque ela agiu pela emoção. Recentemente ela falou, eu fiz uma loucura, ela assumiu isso. Mas mãe muitas vezes tem isso também, ela esquece do cérebro e vai pela emoção. E esquece, inclusive, pensando um pouco mais friamente, dos outros filhos. Também. Sim. Não é, Cléo? Sim, Porque ali ela sim. comprometeu a vida. Sim. Se fosse só a vida dela, é uma coisa. Agora foi a vida dela e de Dos todos filhos. os outros filhos que Sim. também batalham. Sim, ajudaram ela também, É. né? Ajudam de alguma Isso. forma, né? Sim, sim. A gente vai ver mais um trechinho, que a nossa conversa vai longe. Ainda desse núcleo da Lourdes, que é atrizes, né? Eu chorei. Eu chorei porque a Laura me passou assim, ó, Cléo, a gente vai falar sobre isso. Ela me passou, eu comecei a chorar em casa, porque ela me passou os links, eu chorei, todo mundo A vai chorar. gratidão da filha. O reconhecimento. A gratidão. E nem é filha biológica. Isso. É uma criança que ela encontrou largada, estava procurando outro filho, mas ela viu que ela catou aquele também e foi. Ela agrega, né? Ela tem isso de agregar. E é bom um filho, deve ser para o pai, isso é amor, né? É o que vai ficar da vida, independente da classe social que você Boa, tenha. Cléo. É isso que você vai levar para a vida, é isso que você vai deixar de herança para o teu filho. E a Camila é uma grande mulher, tão guerreira quanto a mãe. Grande mulher, é uma professora de história que se formou, que ama ser professor nesse país. Um país que não valoriza o professor. Não valoriza o professor, e ela está lá e está do lado dos alunos agora. Eles invadiram uma escola e ela quer a escola decente para os alunos. E ela representa bem os professores, representa bem as mulheres, Sim. representa a mulher negra, sabe? Teve uma cena recente dela, eu não assisti, eu peguei depois, que ela estava no hospital. Essa cena famosa. Não foi maravilhosa? Agora, Yuri, filhos ingratos, porque aí a gente está vendo o mundo maravilhoso de uma filha grata, né? Consciente e grata. Ela não endeusa a mãe, ela pontua coisas que a mãe fez de fato. Por que os filhos, na maioria das vezes, pelo menos no que a gente observa no calor do momento, às vezes pecam pela falta de gratidão? Então, eu acho que isso depende um pouco da idade, né? Que a maturidade da pessoa, ela vai ajudando a entender um pouco mais o porquê que a mãe faz certas coisas. Principalmente na adolescência, existe essa ingratidão muitas vezes porque não entende ainda, porque está numa fase ali onde acha que sabe tudo, acha que domina tudo e que a mãe não sabe nada, né? Não sabe nada, então nessa fase é um pouco mais desafiadora. Quando é pequenininho também existe essa fase onde a criança vai testar limites, né? Mas essa parte do descrédito ainda não acontece com tanta força porque ainda não sabe verbalizar tão bem. Mas na adolescência isso se torna muito forte, onde existe um embate, onde tudo que a mãe fala não tem motivo, não tem porquê e que ela não sabe nada. E hoje a gente se depara com uma coisa muito competitiva que é o Google. Então o que a mãe fala, ele vai lá e pesquisa no Google. Checa no Google. Ele checa no Google e fala, não, tá vendo? Você está errado. Aliás, o Google rivaliza com os professores, Sim. com as autoridades. Com o médico. Com o médico, bem lembrado. Sim. Então a gratidão tende a vir com a maturidade. Com a maturidade que vai se passando, óbvio que existem casos e casos, né? Óbvio que existem casos e casos, mas conforme for passando o tempo e a criança vai se tornando adolescente, o adolescente vai se tornando um adulto, vai entendendo o porquê, como você já deve ter ouvido falar, e você muitas vezes já deve ter falado, puxa, minha mãe falava isso quando eu tinha 15 anos de idade e eu não acreditava naquilo e hoje eu percebo isso. Ou eu falei que nunca ia fazer isso que a minha mãe está fazendo, olha eu aqui fazendo igualzinho. E com consciência, escolhe fazer. Exato, né? isso acontece porque a gente está mais maduro, porque a gente entende o mundo de uma forma diferente e aí sim a gente cai a nossa ficha, puxa, minha mãe falava isso. Né? Minha mãe me ensinou isso, né? Então existe essa parte da ingratidão, ela ocorre muito numa fase da vida. Vamos falar das outras mães. Eu não consigo chamá-la de outra coisa senão de Carminha. Mas que é a Você e o Adriana Brasil. Esteves. Maravilhosa, E não a tem Thaís jeito. Araújo. A gente já fala dela. Ela não é meio devoradora? Sabe a mãe devoradora? Ela é super protetora. É? Mais do que super protetora. Ela teve a capacidade de furar a camisinha do filho, mas tem uma história aí. Ela tem um aneurisma. Mas isso não se faz. Mas e tem a personagem, ela tem uma desconfiança com relação ao passado dela, porque o próprio filho dela, o Danilo, pode não ser o filho dela, ela pode ter comprado o garoto, porque pode ser que o filho dela verdadeiro tenha morrido naquele incêndio. Essa novela tem várias coisas que a gente vai pegando, tá nebuloso, mas ela tem um perfil de uma pessoa que tem algum transtorno, isso ela tem. Eu acho. Ela não é, ela é, a palavra que me vem é devoradora, porque ela
cerca o menino de tudo quanto é lado. E controla, né? E Ele quer controla. controlar o futuro. Ela é invasiva, né? Ela Isso. determina um pouco o que é a vida do filho. E realmente isso é uma coisa que tem que acontecer, uma separação muito forte entre a vida do filho e a vida da mãe. Tudo bem que ali tem uma história por trás que a gente ainda não sabe muito bem e conforme for passando a novela a gente vai descobrir, mas essa divisão entre o filho, mãe, ela é extremamente importante e cortar esse cordão umbilical. Eu sei que é duro muitas vezes tanto para o filho quanto para a mãe sofrer isso, mas é extremamente necessário. É por isso que a gente volta àquilo que eu comentei ali no começo, que é o quê? Não criar o filho para si, mas criar o filho para o mundo. Né? E isso envolve basicamente cortar esse cordão umbilical. Você dá amparo para o seu filho sempre que há necessidade. Depois, ele vai seguir a vida dele porque você já terminou um papel e vai iniciar um outro papel de vida. vamos ver agora um trechinho da Vitória. Tem várias pessoas que adotaram crianças, inclusive um casal homoafetivo, 2 rapazes, e aí eles me falaram que quando eles viram a foto da criança que eles adotaram 2 irmãos, eles os reconheceram como filhos. Que é uma coisa assim que quando você... chega uma hora você fala, é meu filho. Que é uma coisa muito forte. Né? E é filho do coração. E da pessoa reconhecer, Cléo. Agora, com relação a essa personagem especificamente, ela tem muita culpa. A Vitória, eu acho que seria a mãe culpada. Porque quando ela engravidou, ela deu a filha dela para uma mulher que era uma traficante de crianças. Né? Então, que era a Vera Holtz. Que era a Vera Holtz. E ela a gente foi descobrindo isso na novela, mas ela sabia o destino que a criança ia ter. Mas ela não queria ter o bebê, não teve coragem de fazer aborto e ela não queria também terminar a carreira. Ela queria estudar fora e etc. Ela se priorizou. Ela se priorizou, mas isso foi uma culpa que ela carregou até muito. Você vê isso num outro momento que ela ficou... Ninguém soube disso, nem a família dela. Uma culpa que ela carregou até que ela veio adotar esse garoto e depois engravidou de fato e agora está tentando reconstruir a relação com o filho, que pode não ser o filho ainda. Cléo, então, a Vitória você classifica como a mãe culpada. A mãe culpada. A Thelma... A mãe controladora. Controladora. E a Lourdes... A mãe coragem. E nós somos todas essas e tantas outras, hein? Acho que não a gente tem um pouquinho, Sim. né? Porque ser mãe e ter culpa, acho que mãe e culpa andam junto, né? Quase sinônimo. Quase sinônimo. Você não pode falar de mãe sem culpa, não existe. Corajosa tem que ser. Super protetora, às vezes Também. Você tem que se segurar, né? Assim, algumas mães acho que tem que ter, assim, tipo, se segurar para não falar, não fazer. Eu acho que a gente tem um pouquinho de tudo. O que mais que, assim, uma mãe desejável, porque não vamos falar de ideal, quais são as outras características de uma mãe desejável? Porque todas essas características a gente tem, a gente já sabe. Sim, acho que é bem importante que as mães entendam que elas não precisam se culpar, eles têm que tentar acertar 100% das vezes, porque não tem um manual, não existe uma bula, uma regra, é sempre muito diferente. Acho que a mãe tem que sempre refletir um pouco em si o que ela quer estimular no próprio filho. E ela vai errar, e isso faz parte, é tão bom para o filho também entender que existem erros. E que a mãe sabe pedir desculpas, sabe reconhecer que muitas vezes ela vai errar, mas que ela vai reconstruir aquilo, né? Então, acho que a principal habilidade que a mãe tem que ter hoje é ela ir sempre buscar a própria evolução como mãe. E ela vai conseguir evoluindo. E todas as características positivas que a gente possa imaginar, porque a mãe cuida, a mãe ensina, a mãe cobra, a mãe é chata, a mãe briga, a mãe faz tudo. Ela é um pool enorme de coisas que cria o filho. E a culpa é sempre da mãe. Não, e é motorista, é enfermeira, Ai, meu tudo, Deus né? do céu. Mas é uma delícia ser mãe. Mas eu posso te falar uma coisa, eu não sou mãe, mas uma coisa você perguntou o que seria uma característica para mãe, eu acho que acolhimento. Mas eu acho, Thelma, que nós mulheres às vezes não temos os nossos... Cléo, Thelma é outra Cléo, lá. olha, e a Carminha, justo a Carminha. Thelma é outra lá. A gente acaba sendo mãe quando, por exemplo, tem uma estagiária ou um estagiário e você cuida. Então, assim, eu acho que a gente exerce esse papel de mãe em todas as nossas relações. A maternidade, né? A gente tem uma relação materna, assim. Super. A relação de cuidado com o próximo. De cuidado, E aí, mesmo às vezes com amigos, a gente acaba sendo... controladora, psicóloga, tudo. Conselheira. Ai, que papo gostoso, mas a gente precisa interromper. Eu vou dar o site do Dr. Yuri, yuribuzin.com.br. Buzin do jeito que fala, B-U-S-I-N de navio no final, Yuri com Y, yuribuzin.com.br. O Instagram é @yuri.buzin. Cléo, minha amiga maravilhosa, o Instagram dela é @cleo.francisco.
Cleo.Francisco, o site dela é maravilhoso. Ai, Sopraelas.net. eu Fala. coloquei 2 matérias, uma sobre autoestima feminina e outra sobre mendicância emocional. Ai, tá que lá. ótimo. Não, é uma coisa que eu até falei pra Laura, vamos de repente falar sobre isso. Isso tá é lá no site. maravilhoso. Sopraelas.net. Isso. Essa pauta já é maravilhosa. Ah. Venha sempre, por favor. Eu Yuri, você também sempre amo, eu me obrigada. sinto honrada. É uma honra estar aqui com você e nós, com a gente vocês. recebe- Aliás, se você quiser marcar um dia para bater papo sobre novela, à vontade. Eu tô à vontade. Vocês pediram, eu venho. Desmarca o que tiver que eu venho. Que Apareço. ótimo. Bom ano Muito pra obrigada vocês, pra viu? você também. Você tá linda, viu? Muito obrigada. Vi uma foto da senhora de biquíni, eu falei, É o amor próprio. é? Ah,